briga entre criadoras de conteúdo de histórias de seguidoras aqui no TikTok, do TikTok aqui, né, desta rede social. Uma criadora de conteúdo está copiando as histórias da outra? Como assim? Hoje você vai ver aqui na fofoquinha de café da manhã, almoço, café da tarde, janta, qualquer coisa que você quiser. Oi, meu nome é Sara. Então, for you tonight. Esses dias eu contei uma história aqui no perfil sobre uma moça que chegou na casa dela e tinha um bilhete. E essa seguidora, dona dessa história, ela mandou uma mensagem pra mim com um vídeo de uma moça, que é essa moça aqui. E ela falou, eu tô chateada porque eu mandei essa história somente pra você e outras pessoas estão contando como se elas tivessem recebido a história, e elas não receberam. Só que ela ficou mais chateada pelo fato de que ela usou um bilhete falso. Ela falou, esse não é o verdadeiro bilhete, tá? Esse bilhete não é. Recentemente, a Dayana Birolo Oficial fez um vídeo, né, no TikTok, expondo que uma das suas histórias, ela faz histórias de seguidoras. Acho que as seguidoras pagam pra ela contar a história, pelo que eu entendi. As seguidoras mandam pra ela conta como se a história fosse dela. Tem aqui no perfil dela, ela faz toda uma narração, contadora de histórias, tem o perfil dela. E ela também faz alguns vídeos de rotina. E ela recebeu, né, esses dias, as pessoas marcando ela, que uma querida estava postando a história dela igualzinho, tintim por tintim, palavra por palavra. Tinha copiado a história dela. Mas como isso? Qual é o problema disso? Porque não é uma história. Por exemplo, eu que pego e faço no TikTok, inclusive me siga lá, às vezes que eu faço, eu sou o babaca, que eu pego histórias do Reddit, que são histórias postadas e que várias pessoas podem pegar. São histórias, né? É o conteúdo da Dayana, né? E esta criadora, que é a Kathleen, que é uma criadora recente de conteúdo, bem recente, ela tem pouquíssimos vídeos. Pode ter feito isso pra viralizar, talvez, né? Supostamente. Vamos ver aqui o vídeo, né? O pronunciamento da Dayana, e aí a gente vai comparar os dois vídeos. O bilhete da história. E ela ficou chateada, tipo assim, será que você não pode fazer alguma coisa, falar com essa moça? Eu não posso fazer nada, porque cada um faz o conteúdo que quer. Só que... nossa, eu tô recebendo muitas, não foi só a dona, inclusive, da história que mandou, mas várias seguidoras estão mandando pra mim o vídeo dessa moça. E então, só pra deixar claro que o bilhete não é verdadeiro, tá? E aí tem várias pessoas falando, já ouvi vários perfil contando essa mesma história, e que não sei o quê. Então, só deixando claro, por conta mesmo da seguidora, pelo fato dela ter vindo falar comigo, que essa história foi enviada somente pra mim, tá? E esse bilhete que é usado nesse vídeo não é um bilhete verdadeiro. Deve ser estranho, né? Tipo assim, você tá vendo, né, um vídeo pá. Eu vejo muito o Marco Aurélio. Ele conta umas histórias de seguidor, assim, um babado. E aí, né, você tá vendo, aí você olha, você vê outro vídeo. Às vezes você tá fazendo outra coisa, você pega e fala, uai. Pô, fizeram até um bilhete. Fizeram até Ela fakeou um bilhete pra fazer que a história era real. Ela se empenhou pra fingir que a história era real. E que a história, não que a história era real, que a história era da seguidora dela. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O dia que eu cheguei em casa e tinha um bilhete em cima da minha mesa, e eu moro sozinha. Isso aconteceu há um tempo atrás. Eu cheguei em casa no meu trabalho, e assim que eu entrei na cozinha, eu vi que tinha um papelzinho dobrado, tipo um bilhetinho assim em cima da minha mesa. E eu moro sozinha. Quando eu vi aquilo, eu já gelei, porque ninguém entrava na minha casa, ninguém tinha chave da minha casa. E nisso eu fui, peguei o papelzinho e abri pra ler. Quando eu abri, tava escrito assim, parabéns pela casa, ela é linda. E assim que eu li aquilo, eu já comecei a tremer, porque eu falei, bom, alguém entrou na minha casa, mas quem? Porque ninguém tem acesso à minha casa. E nisso eu já fui pra fora, nem entrei pros quartos, nem fui lá pro fundo com medo. Liguei pro meu tio, que é como um pai pra mim. Ele veio até minha casa, olhou toda a minha casa. O fato dela ter ido fazer o bilhete me assusta um pouco, porque... não é tão difícil pegar um relatinho na internet. Não é tão... Sei lá, se ela quer fazer esse conteúdo de história de seguidor, mas ela ainda não tem seguidor, tipo eu, né? História de seguidor, mas não tem seguidor, daí acontece.
a gente tem... Nós temos vários lugares que não necessariamente seria roubar um conteúdo de alguém, sabe? Eu acho que um dos principais locais que eu conheço é o Reddit. Acho que se você colocar relatos no Google, vai aparecer o Reddit de Eu Sou Babaca, que são histórias polêmicas, e por isso, né, dá um pouquinho mais de view. E não sair catando conteúdo dos outros, sabe? Ela é uma criadora de conteúdo, tá começando agora, você não precisa viralizar agora, gata, sabe? Faz o teu. É tão feio isso, né? Tipo, você vai ficar famosa que custa, sabe? Copiando conteúdo dos outros. Agora a gente vai ver primeiríssimo o vídeo da Diana, né? O vídeo original é só a parte 1, porque tem parte 1, parte 2, parte 3. A gente não tem tempo para isso, não é mesmo? Porque é um vídeo longo. E depois a gente vai ver o vídeo da Kathleen também, que ela fez até bilhete, né? É verdade esse bilhete. Assim, olha, aqui na sua casa não tem ninguém, mas alguém trouxe, alguém deixou esse papelzinho aí, alguém entrou. E nisso, nesse mesmo dia, meu tio conseguiu com que trocassem, né, as fechaduras. E depois desse dia eu comprei câmera pra colocar câmera em casa também. E quando isso aconteceu, eu até pensei em me mudar de casa, só que eu tava bem no início do meu contrato. E pra eu sair da casa, eu teria que pagar uma multa gigantesca. E eu não tinha o dinheiro da multa pra pagar na época. Fui até a delegacia para... Eu venderia a casa na hora, se fosse a seguidora da Diana. Mas assim, tipo, eu não duvido que essa história aconteceu, porque acontece, gente. Tem histórias de arrombamento, principalmente se a pessoa for, tipo, uma mulher morando sozinha. Tem várias histórias super macabras sobre, e que muitas vezes não é assombração. E o pior de tudo é que não é assombração, porque se fosse assombração, às vezes nós ficaríamos mais tranquilas, né? Pra fazer BO, só que o policial disse que pra eu fazer BO, eu precisava de alguém. Ele falou assim, olha, pra você fazer BO contra alguém, você precisa dessa pessoa. Como não tem ninguém, você não sabe quem é, não tem como fazer o BO. Eu apenas abri um chamado de segurança, de emergência, que eles falam lá, e vida que segue. É claro que nos primeiros dias foi, assim, totalmente difícil, porque qualquer barulhinho eu já ficava, não dormia à noite, com medo de alguém entrar, ficava, assim, desesperado, qualquer barulhinho eu já achava que era alguém entrando. E nos primeiros dias, meus primos ficaram comigo em casa, meu tio, minha tia dormiam comigo também em casa, pra poder não me deixar sozinha. Até que o tempo foi passando, a gente meio que foi esquecendo disso, isso daí foi ficando pra lá, porque nunca mais aconteceu nada. Até que Eu justificando a multa com invadiram minha casa. Oh, me mandaram um bilhete misterioso. Pelo amor de Deus, me mandaram um bilhete misterioso. Me deixa sair dessa casa, socorro. Eu acho que o que eu faria seria trocar a fechadura, provavelmente. Eu falaria com o síndico pra trocar a fechadura, o portão das portas, que é uma das coisas que nós mulheres temos que fazer, porque muitos moradores antigos mantêm a chave ainda. Tem muita gente safada nesse mundo, então a gente tem que ser mais sábio do que essas pessoas. O medo foi embora. E beleza, vida que segue. Voltei a viver a minha vida normal. O pessoal parou de dormir em casa comigo. Beleza, um ano se passou e dentro desse um ano nada mais aconteceu. Nunca mais aconteceu nada dentro de casa, nada assim de estranho. E eu esqueci mesmo e vida que segue. Até que um dia eu tava no trabalho, no meu horário de almoço, e eu saí pra almoçar com as meninas, que a gente sempre sim saía no mesmo horário pra almoçar, a gente almoçava juntas. E enquanto a gente tava aí na rodinha, né, que a gente tava almoçando, uma das meninas que estavam com a gente, ela ia se casar. Então ela começou a falar de casas, móveis, mostrar os móveis que ela tava comprando, a casa, a forma que ela tava montando, tudo tal. E nisso, uma outra funcionária... O crime de stalking é muito difícil, né, de ser combatido por causa disso. Você não sabe quem é a pessoa, nesse caso você não sabe nem quem foi, sabe? Ela não tinha câmera, não tinha nada. Por isso invistam na segurança de vocês antes mesmo de mudar pra casa, sabe? Às vezes é umas coisinhas, não bobas, mas são umas coisinhas que às vezes fazem um pouco a diferença, né? Ainda mais se for uma mulher morando sozinha. Nós vemos num mundo, felizmente, num mundo horrível. E deve ter sido horrível, né? Se realizando um sonho de comprar uma casa. E aí você tem que lidar com um babaca desses. Que também estava na rodinha junto com a gente, grava isso. Do nada, mas assim, do nada mesmo, ela soltou assim, quando for pra eu ter a minha casa, eu quero que seja igual a casa de fulana, a casa da fulana. E falou o meu nome. Eu quero que a minha casa seja linda e organizada igual a casa dela. Só que quando ela falou isso, tipo assim, na hora me veio aquele bilhetinho na minha cabeça, porque nunca ninguém entrou na minha casa. Eu não gosto de receber visitas e outras eu não tenho amigas. Minhas amigas é as minhas primas que cresceram comigo. Eita, mas como você sabe que a casa de fulana é desse jeito? Mulher, tá parecendo aquela menina loirinha do TikTok, eu esqueci o nome dela, acho que é Yasmin. Faz vídeo de terror, é creepypasta isso daqui, hein?
Gente, que horrível. Ai, meu Deus, no fim era mulher. Eu acho que tem parte 2, porque pelo que eu vi no perfil, ela sempre faz parte 2. Mas nós não vamos aqui, porque a gente tá aqui pelo barraco. Depois vocês vão, né, seguir ela se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de histórias de seguidoras. Tem vários tipos de histórias. E agora, nós vamos ver a Kathleen, que foi quem dividiu este vídeo de apenas uma parte em 3. Eu vou ver a primeira, né, que eu até baixei, né, porque vai que ela... Gente, ela fez um bilhete. Parabéns pela casa, ela é linda. Ela teve o trabalho de fazer um bilhete. Além de ter o trabalho de se maquiar, né, também. Pô, se você teve o trabalho de fazer tudo isso, tipo, tinha como você pegar uma pauta só pra você, sabe? Tinha como você ir atrás e pesquisar uma pautinha melhor. Não roubar vídeo dos outros, sabe? Sei lá, né? Pô, só tenta, né? Não é, tem gente que nem tenta. Gente, eu cheguei em casa, tinha esse bilhete em cima da minha mesa e eu moro sozinha e ninguém tem a chave da minha casa. Eu entrei em casa, tudo normal, mas quando eu bati o olho na mesa, eu vi aquele papelzinho. Gente, eu gelei na hora, porque eu sei onde tá cada coisa da casa, cada coisa fora do lugar, então aquele papelzinho não estava ali. Quando eu peguei e abri, tava escrito assim: parabéns pela casa, ela é linda. Naquela hora, meu corpo começou a tremer, meu corpo gelou, eu fiquei pensando, como que alguém entrou aqui? A janela tava intacta, a fechadura da porta tava intacta, nem um sinal de arrombamento. Gente, o que tava acontecendo ali? Fiquei pensando que alguém entrou na minha casa, andou pelos cômodos, viu minhas coisas. Loucura. Eu saí correndo dali, não tive nem coragem de entrar mais a fundo pra ver se tava tudo certo. Aí eu liguei pro meu tio, de primeira instância, assim. Aí ele veio, revistou toda a casa pra mim. Não tinha ninguém, não tinha nada. A gente trocou a fechadura, eu instalei câmeras. Fui na delegacia tentar fazer alguma coisa, mas o policial falou a coisa mais frustrante do mundo. Como não tinha um suspeito, não tinha como fazer um BO. E eu fiquei desprotegida. Minhas primas dormiam comigo todo santo dia. Qualquer barulhinho eu já acordava assustada. Ela adicionando coisa pra história ficar maior e monetizar. Ela adicionando um monte de detalhes. Ai, os cômodos, a pessoa anda pelos cômodos, a pessoa... Ela, pra não perceberem. Mas o bilhete igual. Mas aí o tempo foi passando, passou 6 meses, passou um ano e mais nada aconteceu. Então eu comecei a relaxar, pensei que tivesse sido um caso isolado, que era algum doido que devia ter a chave antiga antes de eu trocar, né? Voltei a viver normal, até um certo dia no horário de almoço do meu trabalho. Tava almoçando, né, com as meninas lá do trabalho. Os pontos principais da história, ela também não foi muito burra, não. Estão aí. A pessoa invadiu a casa, o bilhete, mesma coisa. E aí, ela inventou um monte de coisa durante... Ai, qual foi a minha reação? Fiquei assustada. Mas não foi só fiquei assustada. Nossa, procurei na casa inteira. Fiquei com muito medo. Ai, rodei. Nossa, sei lá, me joguei no chão. E aí ela pega e passa rapidinho pelos pontos principais. Liguei pro meu tio. Aí ela manda um de primeira instância. Como assim, amigo de primeira instância? Vai ter segunda instância, seu tio vai pros desembargadores, não tô entendendo. E aí ela vai pra delegacia. Então ela faz um batidão dos pontos principais e vai inventando coisas entre. E uma menina tava mostrando a casa dela, que ela ia casar, tava mostrando os móveis, toda empolgada. Até que uma do nada solta assim: Mentira, amiga, que você ficou desprotegida. Ela ficou desprotegida, gente? Vocês acreditam que ela ficou desprotegida? E que é muito verdade esse bilhete, que ela ficou desprotegida desse problemão na vida dela, que aconteceu realmente. Muito verdade verdadeira. quando eu casar e tiver minha casa, eu quero que ela seja igual a da fulana. Ela trocou o sexo dos primos! Ela trocou o sexo dos primos! Era primos e agora é primas. Vai ser tias também, amiga? Pô, o primeiro vídeo tá igual! Já acordava? Aham. Fulana ela falou o meu nome. Na mesma hora, o bilhete de um ano atrás começou a citar na minha cabeça, gente. Ninguém do trabalho nunca tinha ido na minha casa. E outra, eu nunca postei foto da minha casa. Literalmente ninguém sabia como era a minha casa. Eu sabia que minha casa era linda e organizada por dentro, que foi o que ela falou. Se ela nunca tinha visto, nunca tinha ido. Nossa, mas eu gelei na hora, eu comecei a pensar naquilo. Ela começou a relaxar. Porque ela ficou muito pasma, né, na hora lá. Aí depois ela começou a relaxar. Tá bom, né, amiga? Uhum. Uma quem, amiga? Não era uma funcionária do local? Era uma amiga? Agora nessa história? Fulana Como ela sabia que minha casa era linda e organizada por dentro? Amiga, mas você não falou que a sua casa era linda e organizada? Ela não falou isso. Ela disse isso? Aí depois ela vem e pega e fala. Não, porque ela falou, né?
que foi o que ela falou, né? Amigo, você tá tentando fazer um gaslighting comigo? Eu não vou deixar! Eu não vou deixar você fazer esse gaslighting comigo. Aí ela gelou na hora, ela começou a pensar naquilo. Será que eu procuro as outras partes? Ai, será? Essa pauta está tão divertida, tão deliciosa. Deixa eu ver. Ah, Eu já lembrei do bilhetinho, lembrei do papelzinho. E nisso eu perguntei pra ela, falei assim, mas como que você sabe que... Como você tá falando da minha casa se você não sabe nem como que é a minha casa? Você nunca foi na minha casa. E nisso eu vi que ela ficou meio assim, e depois ela falou assim, não, é que eu vi por foto. ó, a Diana, ela tem uma parte 2. A nossa amiga tem uma parte 2 e 3. A gente vai ver, mas é claro que sim. Mentira. Mentira, porque eu não posto foto nem minha. Quem dirá da minha casa. Então, assim, mentira, ela não viu a minha casa por foto. E eu confesso que nesse dia eu fiquei cabulada, sabe? Não parava de pensar. Até que depois de tanto pensar nisso, eu comecei a ficar meio que com receio. Por quê? Quando essa moça entrou na empresa, ela ficou no meu setor e eu que fiquei responsável por ela, pra ensinar ela, pra auxiliar ela. E ela ficou comigo durante 3 meses. Eu treinei ela durante esses 3 meses e depois dos 3 meses ela foi viver a vida dela. Não, se ela copiar o estalar dos dedos da Diana, aí é loucura. Não, aí é... Ela na empresa sozinha. Só que, desde quando eu comecei a treinar, que ela começou a estar comigo dentro da empresa, essa moça, ela começou a me imitar demais. Tudo mesmo, tudo. O almoço que eu levava, ela dava um jeito de levar igual, ela dava um jeito de descobrir pra ela levar igual. Corte de cabelo, a cor do meu cabelo, esmalte. Eu pintava a cor de um jeito, no outro dia ela já tava com o esmalte igualzinho, se eu quisesse decorada, tava igualzinho. Roupas, ela comprava roupas idênticas à minha. Pra vocês terem noção, uma vez ela foi numa loja e ela falou assim, ai, fulana comprou uma roupa aqui, eu quero igualzinha dela. Pra vocês verem o nível de como que era. Calçado, tudo. Vixe, um negócio meio copycat. Ai, que horrível a pessoa querendo ter tua vida. Ai, que loucura. Tudo mesmo ela me imitava. Só que até então, eu não ligava muito, porque ela falava que eu era inspiração pra ela. Tá, vou fazer o quê? Se eu sou inspiração pra ela, eu vou ficar brava com ela? Só que, querendo ou não, isso era motivo de risos e de chacotas, né, de piada na empresa, porque essa funcionária, ela sempre foi doida mesmo, tipo, fora da casinha. Pensa numa mulher maluca. Então, assim, por isso também que eu não ligava muito, não achava que era algo sério, e as pessoas também achavam que era porque ela era doida. Até que depois de um tempo ela foi parando com esse negócio de me imitar e parou de ver. Só que assim, a minha amizade com ela sempre foi trabalho. Tá não. Como assim? Pessoa copia até tua unha. Ai, você é minha inspiração. Eu falo, pois se desinspire. Pelo amor de Deus. Que absurdo. A pessoa vai com a mesma roupa que eu já ia ficar um pouco encucada. Mas tudo bem. Você vê que é uma história muito única, né? É uma história muito tipo assim, ela é muito singular. Tipo, sei lá, não é uma história, eu fui traída com, sei lá, com a minha prima. Não é. Que pode acontecer. E que deve ter acontecido com mais de uma pessoa. É uma história muito singular. Fora do trabalho, a gente nunca nem conversou. Tipo assim, às vezes ela mandava uma mensagem por celular, algo assim, eu só respondia, mas só, a gente nunca teve amizade, nunca passou disso. E claro que depois disso eu fiquei assim, totalmente encanada com o que ela falou. Só que por um outro lado, eu fico pensando, não é possível, eu acho que eu tô ficando louca. Como que ela conseguiu entrar na minha casa? Será que ela teria coragem mesmo de fazer isso enquanto ela era louca por mim? Será que eu não tô ficando louca de pensar isso sobre ela? Porque, gente, não é possível. Eu de verdade, eu não acredito que o ser humano tenha essa coragem, não. Só que, como que ela sabe como é minha casa? E ela falou certinho, praticamente as mesmas palavras que ela escreveu que escreveram no bilhete. Claro que eu não vou acusar ela de nada, porque eu não tenho provas, não tem nem como eu sair acusando. Só que depois disso eu me afastei totalmente. No trabalho é só coisa do trabalho mesmo. A gente não sai pra almoçar mais junto. Agora eu tô até saindo em horário diferente pra não sair com ela. Me afastei assim totalmente. Eu não vou pular muito a história, porque é uma história. É só tipo, pra gente ver e pra gente comparar depois. Tá bom, Daiane, se você ver esse vídeo. Eu não vou pausar muito, porque não tem muito o que eu comentar, né, dessa história. Ela já percebeu que eu me afastei dela, tá? Só que ela nunca veio me falar nada, nunca veio perguntar nada, nunca veio questionar nada. Vocês acham que uma pessoa é capaz disso? Será que foi essa moça, gente? Pelo amor de Deus, fala pra mim o que vocês acham, porque eu vou ficar doida. Ai, amiga, assim, né? Seres humanos fazem isso. Não tem final. A pessoa só fica mais como? Não acredito. Não acredito que não tem final nessa história, mas claramente a outra que entrou na casa. Mas tudo bem, né? Só teve essa parte 2 aí, a Diana. E aí a nossa amiguinha Kathleen fez parte 3 e 2. Tá aqui, ó, bilhete, Kathleen. Cadê?
A minha amiga Kathleen. Oxi! Gente! Meu Deus, virei nordestina agora. Falou aquilo, eu perguntei Meu pra ela, Deus, virei "Mas como você nordestina sabe que eu agora." não fui se você nunca foi lá?" Gente, ela ficou Isso, amiga, inventa sotaque. Inventa sotaque que aí a gente deixa a história muito mais verdadeira, onomatopeias. Mas boaiva, ela comeu e fez crunch, crunch. desconcertada. Começou a gaguejar, ai, mas é que eu vi por foto, eu vi por foto. Mentira, gente. Gente, eu não posto foto nem minha, quem dirá da minha casa. Meu, mas naquele dia eu não parei de pensar nisso. Foi o dia inteiro pensando. E aí eu comecei Ela imitou. Cara, ela falou a mesma frase. Que a Dayana falou, nossa, até arrepiei aqui, até arrepiei. E é... Nossa, e é uma história... Olha que poética, é uma história sobre pessoas imitando outras. Poético, você não achou? Você aí de casa? Poético. ligar uns pontos, né? Desde que essa moça entrou na empresa, ela entrou no meu setor. E eu comecei a treinar ela. E aí, desde então, ela começou a me imitar. Começou a copiar tudo que eu fazia, tudo que eu vestia, o meu cabelo, a minha unha. Se eu chegava com uma unha decorada no dia seguinte, ela estava com a mesma decoração. Pra vocês terem uma noção, ela chegou aí em uma loja que eu comprava minhas roupas de uma amiga minha, falar que queria uma igualzinha a minha, só pra vocês terem noção. Mas eu não fazia nada, né? Eu achava que era uma admiração estranha que ela tinha por mim. Se ela me admirava, o que eu ia fazer? Ia ficar brava? Gente, ela cansou de inventar. Ela cansou de inventar, ela tá copiando, a gente tá vendo o mesmo vídeo. A gente tá vendo o mesmo vídeo 2 vezes. Que loucura. É loucura, a gente tá vendo o mesmo vídeo 2 vezes. Eu não vou nem ver mais, porque é o mesmo vídeo 2 vezes, ela não tá nem mais inventando. Com ela. E isso com certeza virou motivo de chacota na empresa, de riso. Todo mundo dava risada e falava que ela era doida, que ela era fora da casinha. E, gente, realmente ela era bem maluca mesmo, bem maluquinha. Por isso que eu não me importava muito também. Mas aí eu comecei a me questionar, será que ela teria coragem de fazer isso na época que ela era fascinada por mim? Será que eu tô louca? Será que eu tô assistindo série de suspense demais? Porque a gente nunca teve amizade fora do trabalho. Como que ela teria conseguido entrar? Mas as palavras que ela usou pra falar, casa linda e organizada, foi exatamente o que ela escreveu no bilhete. Ela não, né, gente? Não vamos julgar também, né? Ela na minha mente, mas eu não vou acusar ela porque eu não tenho provas, né? Não posso acusar ela formalmente, mas, gente, o meu corpo sentiu, reagiu. Eu senti, sabe, que era ela. E aí eu mudei meu horário de almoço, eu me afastei completamente dela, nem olho mais na cara dela. E ela já Eu tô em choque. Amiga, você sentiu que era ela mesmo? Você sentiu que era ela mesmo, é? A história dessa seguidora me tirou o sono. Ai, me tirou o sono essa história dessa seguidora também, Kathleen. Pô, me tirou o sono aqui também, dessa história dessa sua seguidora. Muito parecida com a história da seguidora aí que eu vi, mas pô, loucura. Como que teve parte 2, parte 3, parte 4? Sendo que a história não tem fim. A história acaba com, tipo, a menina fala assim, não vou acusar ninguém, né? Pelo amor de Deus, né? Não vou acusar ninguém. percebeu isso, só que ela nunca veio me perguntar o porquê. Isso que é muito estranho. Gente, de verdade, será que ela teria coragem de fazer isso? Será que o ser humano... Será que ela era tão minha fã que deu um jeito de entrar na minha casa pra ver como eu vivia, como que era a minha casa? Ou sou eu que tô imaginando coisa demais? Ai, juro, eu queria muito... Gente, ela inventou um final. Parte 4 do bilhete que eu achei na minha casa morando sozinha e ninguém tem a chave. Gente, na empresa só se falava disso, né? O choque geral foi que ninguém imaginava que ela ia chegar a esse ponto. Aí uma amiga minha lá da empresa mesmo chegou em mim e falou assim, amiga, agora tudo faz sentido. Aí eu, o que, amiga, que faz sentido? Aí ela começou a me contar que teve um dia que a gente tava almoçando lá embaixo e ela teve que Ela inventou um final? Ou eu não achei pegar outro uma coisa que ela vídeo? tinha esquecido e viu essa menina mexendo na minha bolsa. Não é possível. Ai, toda inocente, ela é tão inocente, Deus, ela é tão inocente. Cara, não é possível. Falou assim, ai, vim pegar o talher da Dondoca que ela esqueceu de levar pra mesa. Como a gente quer sempre acreditar no bem das pessoas e não ver maldade nas coisas, né? Minha amiga acreditou ali que ela foi pegar meu talher mesmo e foi normal, excluiu da mente dela, ela não comentou comigo, foi só algo normal acontecendo. Mas foi ali, gente, foi ali que ela pegou minha chave e deve ter feito uma cópia enquanto eu tava almoçando, toda inocente. Uma coisa que me deixou passada foi o tanto de gente que veio me falar, ai, eu te avisava que ela era estranha, que não era normal aquilo. E realmente, gente, todo mundo me avisava mesmo, só que pra mim eu não dava trela, porque como eu falei pra vocês, ela era maluca. Então, pra mim... E aí começaram a surgir várias histórias. Sabe o que me falaram? Que ela ficava perguntando demais da minha vida. Tipo, se eu morava sozinha mesmo, se eu tinha amizade com os vizinhos. Algo que, tipo, numa conversa de colega de trabalho... Sabe o que é mais bizarro pensar, Kathleen? Cara, que tu copiou... Você teve o trabalho. Você teve o trabalho de copiar tintim por tintim da história e inventar um final. Não é possível, você inventou um final, minha amiga. Mas você tá muito desocupada, você quer aqui tem bastante louça na minha casa. Bastante louça na minha casa pra você lavar, se você quiser, né? Claro, né? Não vou forçar ninguém a lavar a louça na minha casa. Gente! Que história estranhíssima, estranhíssima, estranhíssima. Mas foi isso, né, gente? A pauta de hoje.
Pauta maluca, maluca, maluca. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem. Vocês vão me ajudar demais. Um beijo e até mais.